Glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Oh, glórias a Deus. Como é bom viver o cumprimento da promessa. Quando nós louvamos e podemos sentir a presença do Espírito Santo, está aí uma promessa se cumprindo em nossas vidas. Nós não estaríamos sozinhos. Até que Ele volte, o Espírito Santo tem a missão de coroar este momento. Não se impressione com os arrepios que você sente. Não se impressione se por acaso os seus olhos marejarem e as lágrimas rolarem. Não se impressione com isso. Se impressione sim com aquilo que está para acontecer. Se impressione com os céus que um dia se abrirá e você vai ver o Senhor vindo te buscar em meio às nuvens. Se impressione com o Cordeiro Santo de Deus que venceu a morte. Oh, glórias a Deus. Aonde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Que isso fique claro. Sentir arrepios, pular, dançar, glorificar, abrir a boca e dar glória, com muita liberdade na casa do Senhor. Mas Deus tem coisas bem maiores preparadas para nós. Coisas que os olhos não viram e que nem os sentidos humanos ainda puderam alcançar. Ouvido, visão, tato, paladar, esquece. É coisa do Espírito, lembra? As faculdades do Espírito, a intuição do Espírito. Seja envolvida por essa intuição e alce um voo alto. Oh, glória! Momento de louvor e adoração na casa do Senhor serve para isso, para romper as barreiras. Muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor com a nossa cabeça a milhão. São tantas coisas que nos envolvem, são tantas coisas que nós temos que pensar e que planejar, e expectativa em coisas que vão acontecer, e glórias a Deus por tudo isso. Mas isso não pode atrapalhar o verdadeiro adorador. Isso não pode atrapalhar o verdadeiro adorador. Tem verdadeiro adorador aqui? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Então aplauda ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Amém. Aproveite que você está de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Não é Evangelho de Lucas, não, é Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Este mês de dezembro foi um mês em que nós demos continuidade aí ao aniversário, aos aniversariantes. Mês de novembro foi comemoração do aniversário da harmonia. E o mês de dezembro nós demos continuidade e continuamos a celebrar a questão do aniversário, que só mudou o aniversariante, que de harmonia foi para Jesus. E aí a gente já estava feliz em novembro, em dezembro, então ficou melhor ainda o negócio. E nós estivemos falando aí desde o começo do mês a respeito do aniversariante, do nascimento de Jesus. Falamos bastante coisa e hoje nós estaremos concluindo esse tempo, esse tipo de ministração. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 10. Todos acharam? Glórias a Deus que o ano que vem nós voltamos com tudo, com nossos ministérios de ensino na igreja. Então, a escola bíblica dominical vai voltar. Os professores estão com grande expectativa. Eu sei que eles não estão nem dormindo quase. E você tem que gerar expectativa para estar aqui aos domingos pela manhã, para estar aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 10, a palavra do Senhor diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram.
E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, que era ouro, incenso e mirra. Até aí, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, nós somos gratos por podermos estar aqui, neste finalzinho de tarde, começo de noite, para louvar, engrandecer, bendizer, glorificar o Teu santo nome. Porque a Ti, Senhor, nós sabemos que a honra, a glória e o louvor, a exaltação pertence. Senhor, como é bom romper as barreiras através do louvor, da adoração. Porque sobe como incenso diante de Ti, e nós sabemos que quando a igreja louva, quando os irmãos se unem na adoração, as coisas vão se movendo aí em cima, se movem no mundo espiritual. Chega agora o momento da Tua palavra, que não haja distração, que não haja, Senhor, nenhum tipo de sonolência, que não haja nada que possa roubar este momento. Espírito Santo, venha sobre a minha vida e dai-me compreensão, usa-me como um instrumento em Tuas mãos. É esse o meu pedido, a minha expectativa é essa. Os irmãos não estão interessados naquilo que eu posso dizer. Os irmãos não querem saber aquilo que é de conhecimento humano, eles querem saber da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua revelação. Eu preciso disso, nós precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Glórias a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de três, algumas versões trazem 3 reis, magos, algumas versões traz sábios que vieram do Oriente. Deixa eu esclarecer isso. A palavra no hebraico dá conotação para homens estudiosos, dedicados ao conhecimento. Então, a tradução melhor para esses homens que vieram trazer os presentes são sábios. Então, vamos colocar desta maneira. Os homens sábios, talvez reis que vieram do Oriente com seus tesouros, com seus presentes para Jesus. E é interessante porque muitos detalhes envolvem o nascimento de Jesus. Como já foi dito exaustivamente nos outros cultos, sabemos que a data comemorativa não é dia 25 de dezembro, também não importa. Importa que haja uma data para a gente comemorar e a gente vai nessa onda. Porque é uma data especial em que o mundo inteiro celebra. Mas o interessante é saber que esse trecho da Bíblia, ela traz uma revelação muito importante. Reis vieram do Oriente, e eram, na verdade, reis, porque quando eles foram recebidos pelo rei Herodes, eles foram tratados como reis. E eles chegaram diante do rei Herodes procurando aquele que era o rei dos judeus. E Herodes não sabia nada disso. Herodes ficou indignado, porque ele era o rei da vez, né? Ele falou, que história é essa? Tem um outro rei além de mim? Então ele fez uma pose e tal, e falou para esses homens, falou assim, olha, vão então em direção à cidade de Belém, porque ele consultou os sábios, vai seguindo a estrela aí, e se vocês acharem ele, volte e me avise. E os reis, esses homens sábios, eles continuaram a sua viagem. Pararam aonde não deviam ter parado, a verdade é essa. Porque eles não tinham que consultar o rei Herodes. Porque, afinal de contas, quem estava guiando eles desde o Oriente, desde o país que eles pertenciam, não era palavras e nem questionamento em encruzilhadas, e eles não acessavam o guia, nem tampouco o Google, nada. Eles eram guiados por um astro divino, uma estrela brilhou no céu, anunciando o nascimento do rei. E eles seguiam essa estrela, a estrela estava guiando eles. E por um instante eles pararam e em vez de olhar para o alto, olharam para a terra. E quando eles olharam para a terra, veio essa questão da indagação. E eu estou falando que não deviam ter parado, por quê? Porque sabemos a consequência dessa paradinha. Em Jerusalém, o que aconteceu?
Herodes fica sabendo do nascimento do rei dos reis. E por conta disso, diz a história, não está na Bíblia, o número. E nem podemos falar com exatidão. Mas dizem os historiadores que, em média, 2.000 crianças morreram. Por causa dessa paradinha, por causa dessa freadinha, e parar de olhar para o alto, olhar para a terra e hesitar naquilo que era o propósito divino. O propósito divino era que eles seguissem a estrela. E reconhecemos isso porque até o momento que eles chegam na casa onde está o menino, a estrela brilha cada vez mais forte, anunciando como uma seta de neon: é aqui, ó, é aqui que está o menino Jesus, o Senhor. Mas a paradinha que eles deram causou um grande estrago. E isso diz algo a mim e a você nessa tarde. Que na nossa caminhada, muitas vezes, nós somos chamados para olhar para o alto, para ser guiado pelas coisas do alto, para ser conduzido pelo propósito divino que vem do alto. E é assim que nós devemos caminhar nesta terra, meu irmão e minha irmã. Nós não precisamos nos reportar a quem está do nosso lado direito ou do nosso lado esquerdo, ou consultar as coisas aqui da terra. Não, olha, continua olhando para o alvo, continua olhando para o alto, porque a estrela não é mais aquele astro que passou como um cometa talvez, mas é a grande estrela de Davi que está brilhando para guiar a sua história. Não se engane, se você parar e hesitar, isso pode gerar danos, como gerou na história do povo judeu. Ainda que houvesse uma palavra profética a respeito do choro de Raquel, que já não tinha mais o seu filho, porque ele já não existia mais, morreu ao fio da espada. Ainda que houvesse essa palavra para se cumprir, mas eu quero te dizer nesta tarde, comecinho de noite, a nossa história ela pode ser mais tranquila se nós continuarmos mesmo em meio à longa caminhada da nossa vida, olhando para o alto. Eu aprendo isso com o erro deles, que se eles não tivessem tirado o olhar lá de cima, as coisas teriam sido mais brandas. Deus teve que enviar um anjo e trazer revelação através de sonho para eles não voltarem pelo mesmo caminho que eles vieram por causa do rei Herodes. E eles fizeram isso. Deus teve que enviar um anjo e mostrar para José, através de sonho, que ele deveria se retirar para o Egito, porque uma grande perseguição iria acontecer. Está vendo as consequências? Tudo relacionado por um descuido. Tudo porque ele deixou de olhar para cima. Ei, nós fomos chamados para olhar para cima. Nós fomos chamados para olhar para o alto. É lógico que não, que você não deva consultar, né, os seus líderes espirituais aqui no plano terreno. Nós estamos aí, o pastor está aí, né, assim, a gente consulta a palavra, consulta a Bíblia, a gente está embasada nela, mas o que você não pode fazer, e eu de modo nenhum, é lançar pérolas a porcos. Nós não podemos hesitar e apresentar os nossos bons tesouros para aqueles que não entendem nada das coisas do alto. Está entendendo? É uma boa maneira de se começar o ano, irmãos. Olhando firmemente para o alvo, para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, amém? Eles vieram de outro país, muito longe, muito distante, seguindo a estrela. E ao me debruçar sobre o estudo, eu venho de uma raiz católica, né? Quantos aqui vieram da igreja católica? Legal que eu não estou sozinho no que eu vou falar, então. Eu trago na minha memória desde criança, porque eu era aquele menino que fui no catecismo, eu fui coroinha, participei de procissão, então eu estudei lá nos pés, não de Gamaliel, de uma professora que por 3 vezes desistiu de dar aula.
E eu lá, perseverante, eu falava, cadê a professora? E, enfim, eu tinha na minha memória a chegada desses sábios com seus tesouros ali no estábulo, aonde tem a manjedoura, né? E também tinha na minha cabeça que eram 3 homens. Mas a Bíblia não fala nada disso. Deixa eu apagar essa imagem católica da sua cabeça, junto com a minha, já que... Assim, a Bíblia não fala que eram 3 homens. Fala que eram 3 presentes, né? Que é ouro, mirra e incenso. Ouro, incenso e mirra. Então, não se sabe se eram 3, se eram 4, se eram 5. E a Bíblia fala que a estrela brilhou até eles chegarem na casa. E é comum, em meio aos historiadores, aceitar a ideia de que foi algum tempo depois do nascimento. Então, ele não estava na manjedoura. Aquela ideia de presépio. Sabe, os magos chegando, sábios e tal, com presente, diante da manjedoura. Essa aí é a ideia do presépio, não é a ideia da Bíblia, né? E eles tomam como base também o fato de Herodes ter mandado matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, se fosse o mesmo momento do nascimento, ele falaria assim, mate as crianças aí de 6 meses para baixo. Tá bom. Mas não foi de algum tempo depois. Isso é de comum acordo entre os historiadores. Então, dito isso, apaga a imagem deles chegando ali na manjedoura, tal, não tem nada disso. Tá bom? Apagaram? Ai, caramba. Desconstrói, exatamente. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. As ofertas eram ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus, do menino Jesus, da criança, ela envolve alguns mistérios. E a respeito destes 3 presentes, que foram trazidos de uma terra muito distante, tem algumas revelações aqui. No plano terreno, nós vemos que o ouro, ele era um presente dado à realeza. Mas tem um aspecto interessante. Por ordem, né, da antiguidade, só se reverenciava aqueles que eram rei maiores do que os outros. E esses homens que vieram do Oriente, esses sábios, eles tinham a sua monarquia. Eles eram reis lá na terra distante deles. Mas mesmo assim, eles vieram e fizeram questão de vir até o rei que havia nascido em Israel para lhe prestar adoração, para lhe prestar reverência e trazer ouro, indicando que eles respeitavam a majestade e a soberania do reinado daquele que havia nascido. Então, no plano terreno é isso. E o ouro, ele representa pureza, ele representa prosperidade. Ainda que a ênfase aqui não é em si a prosperidade que o elemento traz. O ouro aqui, por uma determinação divina, né, ele já foi enviado por quê? Porque Deus, na sua onisciência, na sua presciência, sabia o que estava para acontecer. Jesus, quando vai ser apresentado por José e Maria, não tem um cordeiro para apresentar no lugar do primogênito diante do sacerdote no templo. A ordem era essa. Se o primogênito nasceu, ele tem que servir, segundo a lei levítica, ele tem que servir ao Senhor no templo. Mas para que não haja essa obrigatoriedade, sirva um sacrifício no lugar dele e ele vai estar livre dessa responsabilidade de servir no templo, de ser consagrado ali permanentemente no templo. Só que é o seguinte, naquela época nem todo mundo tinha um cordeiro para apresentar, porque o cordeiro era caro. Então Deus estabeleceu lá em Levítico
que se a família pobre não tiver um cordeiro, pode apresentar 2 pombinhos. E sabe o que foi apresentado no lugar dele lá, no momento, no templo? 2 pombinhos. O que indica o aspecto da humildade em que o menino, o Filho de Deus, nasceu na terra. Ele não nasceu num palácio, não nasceu numa grande hospedaria, e nem tampouco nasceu no meio de uma família próspera, de uma família rica. Ele nasceu ali do ventre da Virgem Maria, em meio a uma situação humilde. E é interessante que logo se estabeleceria uma perseguição, aonde ele teria que viajar para o Egito. E cadê a provisão para ir para o Egito? Para começar um novo tempo, uma nova vida, deixando tudo para trás. Lembra de onde eles vieram? Foi tema na ministração anterior. Eles vieram de Nazaré, 100 quilômetros de distância de Belém. Agora, eles teriam que ir para o Egito. E como que iriam se não tinham dinheiro? Deus proveu o money. Deus proveu o suprimento. Deus proveu porque Deus sabia. Não escapa nada da lente divina. Não escapa nada daquilo que Deus, daquilo que você está vivendo, da visão de Deus. É isso que nos ensina esse momento aqui. Quer dizer, ia se desencadear ainda no futuro uma perseguição. Mas Deus já estava enviando desde lá do Oriente o suprimento para escapar dessa perseguição. E isso diz muito para mim. E tem que dizer para você também. Que Deus está com seus olhos atentos à sua história, da mesma maneira que Ele esteve com a história do menino Jesus, da mesma maneira que Ele esteve de olho na história do seu filho. A perseguição, a necessidade de suprimento, eu envio. Você está precisando de ouro? Eu envio ouro. Deus enviou, irmãos. E vou falar uma coisa para vocês. Eles foram para o Egito. De Nazaré para Belém, 100 quilômetros em cima de um burrinho. A pobre Maria, virgem, mocinha, nova, aos seus 16 anos, estava grávida, não aguentou a viagem. Chegando em Belém, a criança nasceu, mas agora, já com a criança em seu colo, ela vai, eu ouso dizer, não é a Bíblia, permitam-me, né? Eu ouso dizer que ela saiu de Belém, não num burrinho, não num jumentinho, mas ela subiu no alazão. Ela subiu no alazão. Ela subiu no alazão e foi para o Egito junto com José e ficou lá até a morte daquele que determinou a morte dos infantes. Ela ficou lá e foi de alazão. Então, deixa eu aproveitar e falar assim. Eu sei, você já tem andado bastante de jumentinho, já está até cansado, as costas estão doendo, já está dando até uma hernia de disco, mas ouça, Deus está preparando um alazão para a sua história. Mano, é umas coisas que aparecem na hora, viu? Meu Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Ele gosta de nos surpreender. Às vezes a gente está acostumada, né, com aquela mesmice e tal, e nessa toadinha vai a vida toda, não, mas Deus tem algo novo e maior para a nossa história. Ouça isso, nós estamos terminando um tempo aí, nós estamos terminando esse ano que foi um ano difícil, um ano que nos consumiu de dentro para fora, mas um novo ano está chegando. Não vou me aprofundar nisso, que é a semana que vem, né? Vai ser power. Mas, irmãos, há um novo tempo chegando. Então se prepare e não impeça o grande mover de Deus para a sua vida. Glórias a Deus. O ouro tem essa representatividade, né? Simbolizando ali a majestade, a grandeza, representando ali a verdadeira adoração, aquele que é rei dos reis. Lembra? É um texto bíblico e tem um louvor que diz que
todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. É maravilhoso. E esses homens, esses reis, esses homens sábios que vieram do Oriente, reconheceram isso e honraram ele com este elemento, com ouro. E aí, dando continuidade, além do ouro, eles trouxeram o incenso. E nós sabemos, né, que o incenso ele tem uma característica toda especial. Tem um significado especial. No plano terreno, o incenso em uma casa, além de perfumar, ele serve também até para espantar algum inseto que possa querer ali picar o nenê, a criança, tal. Se você começa a soltar aquela fumacinha ali, fica cheiroso e também espanta os insetos e essas coisas erradas tudo, no plano terreno, né? Então, um presente que seria até útil, né? Afinal de contas, tinha uma criança em casa agora. Só que quando a Bíblia fala de incenso, mesmo que seja fora do contexto, né, do contexto da simbologia original desse símbolo, eu não consigo desvincular. Por exemplo, lembra de Zacarias, esposo de Isabel, que depois passou a ser pai de João? Coube-lhe por sorte, no ofício sacerdotal, apresentar incenso no templo. E a função do sacerdote, ao entrar no templo e queimar o incenso, colocava o incenso numa vasilhinha e começava a fazer assim, e andando. E conforme o incenso ia queimando dentro do templo, o sacerdote ele tinha a incumbência de fazer a oração pelo povo, de interceder. E o incenso ia subindo diante do Senhor como cheiro agradável. Como cheiro agradável porque ele era coroado com a oração dos santos. O sacerdote era um homem santo, separado para a obra. E o incenso ia subindo, e a oração ia subindo. E por quantas vezes esse homem orou, e um milagre aconteceu. Sua esposa, que era estéril, ficou grávida. E o menino que dela nasceu, Jesus falou que era o maior, que já havia nascido do ventre de mulher. João Batista, o precursor daquele que viria. Então, assim, o incenso, ele tem essa representação da intercessão, do ofício sacerdotal. E nós sabemos que o Antigo Testamento, ele traz 3 tipos de pessoa. O profeta, que representa o Deus diante dos homens. O sacerdote, que representava o homem diante de Deus. E também a questão do sacrifício. E essa parte do incenso aqui, meus irmãos, ela é tremenda porque ela representa o ofício profético de Jesus e o ofício sacerdotal. O reconhecimento que ele era aquele que poderia interceder. Ele era aquele que poderia fazer a diferença no momento que tem que se resolver. É Jesus. O que esses homens sábios estão querendo dizer em suas entrelinhas, através desta oferta, deste presente, é isso. Reconhecemos que tu és aquele que pode interceder diante de Deus por nós. Reconhecemos que a sabedoria e o conhecimento vem do alto e você pode fazer a diferença por nós. Quando nós olhamos para essa história, temos que lembrar disso. Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é aquele que nos representa diante do Pai. Jesus é aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos debaixo de acusação, porque o advogado dos advogados está lá. E pode até haver acusações sobre a nossa vida, mas ele chega lá diante do Pai e fala: olha, Pai, pega leve com eles. Pega leve com eles, porque eles já me reconheceram, o meu sangue está sobre eles. E aí o pai olha e fala assim: filho,
seu sangue tem poder. O seu sangue tem poder para fazer com que ele se torne aceitável. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na nossa caminhada cristã, o adversário da minha alma, da sua alma, insiste em querer dizer que nós não somos dignos, que nós somos falhos demais, que nós não merecemos a atenção do Pai. E muitas vezes é verdade, não merecemos. Mas ao lembrarmos da cruz, ao nos colocarmos aos pés da cruz, ao lembrarmos do ofício sacerdotal de Jesus, tudo isso muda. Não há acusação sobre a sua vida, não há acusação sobre a sua vida que possa prevalecer. E ainda assim, além da intercessão de Jesus, tem o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis pela nossa história, pela nossa vida. É pouco? Não é pouco, irmãos. É muito. Deus fala assim, já está perdoado, já lancei no mar do esquecimento todas as suas iniquidades, e delas já não lembro mais. Vem para o meu acalento, filho amado. É assim que Deus nos recebe. Independente da nossa condição incapaz de viver da maneira que Ele gostaria, mas a gente vai tentando, e às vezes dá uma tropeçada, dá uma caidinha, mas a gente persevera. O importante é perseverar e não voltar no mesmo erro. Aprenda com as falhas, aprenda com as falhas. Jesus é aquele que intercede, Jesus é o sacerdote, amém? Então o incenso, ele tem essa característica, né, de estar trazendo esse significado todo para a história. E quando eles oferecem, né, esses reis do Oriente, homens sábios, oferecem o incenso, ainda que talvez eles desconhecessem isso que eu estou falando, porque isso fazia parte da cultura judaica e de algumas nações também pagãs, oferecer incenso em adoração à divindade. Mas dentro do contexto bíblico, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então aquele homem sábio que trouxe aquele incenso, fala assim, ó, isso aqui é para as orações que você vai fazer. E por último, e para concluir, não nos estenderemos muito, a questão da mirra, né? Prostrando, adoraram, abriram os seus tesouros e entregaram as suas ofertas, que era ouro, incenso e mirra. E quanto à mirra? Melhor ficou para o final, hein? E quanto à mirra? O que é a mirra? É tipo um óleo que era extraído de uma planta, que era até meio amarga e tal, né? Mas era tipo um óleo. Essa mirra, ela era muito usada no Antigo Testamento como um óleo para ungir. Muitas vezes para passar até numa ferida, né? Por exemplo, usar a mirra na pele de uma criança serviria para hidratar. Então vamos tomar aí, por empréstimo, essa utilidade da mirra dentro do contexto ali do menino Jesus. Um presente que Maria olhou e falou, bom, incenso, legal, o ouro, maravilha, né? Beleza, prosperidade aí, a gente, o incenso afasta os mosquitinhos, e aí essa mirra, legal, vou passar um olhinho Johnson, tal, né? Na criança, tal, para hidratar a pelezinha dele. Afinal de contas, aquela região, ela era bem seca e quente, e um olhinho para hidratar ficava bem com o neném. Então, no plano terreno, pode ter esse significado? Pode ser assim que Maria tem olhado para essa questão. Porém, no Antigo Testamento, a mirra era usada para derramar sobre a cabeça de reis, para ser ungido. O profeta, quando ia ungir o seu discípulo no seu lugar, ele derramava a mirra como óleo da unção. E a mirra, ela também tinha uma característica super importante na cultura judaica. Ela servia no processo de preparação do corpo da pessoa que havia morrido.
E aí, para uma aplicação dentro do contexto do que está sendo exposto aqui, a mirra serviria para indicar a morte sacrificial pela qual Jesus iria passar. O cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. O cumprimento da promessa de salvação em Gênesis capítulo 3. A ferida no calcanhar da semente da mulher. Ao entregarem a mirra como um presente, eles estavam reconhecendo o sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Isso é forte. E é muito profundo para mim e para você. Porque nós todos já professamos a nossa fé em Jesus. Reconhecemos que Ele é Rei e Senhor. E Ele é isso, sabe por quê? Porque Ele não se esquivou do seu chamado. Porque em momento algum Ele abriu mão de seguir aquilo que era o propósito divino para a história dele aqui na terra, quanto homem. Ainda que na sua caminhada tivesse sido lhe oferecido todos os reinos dessa terra, mas Ele optou o caminho que culminou a cruz. O caminho que significava a morte. E sabe, meu amado, minha amada, isso significa muito para mim e para você também. Por quê? Porque nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós que reconhecemos toda a ideologia cristã pregada pelo Cristo do cristianismo, não basta nós que reconhecemos o senhorio e a majestade vivermos uma vida religiosa, não. Nós temos que nos dedicar a viver uma vida seguindo os passos do Mestre. E cientes que muitas vezes seguir o Mestre indica segui-lo até a cruz. E seguir até a cruz indica renúncia. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si totalmente, tomando a forma humana. E como homem, lá no ventre de Maria, nasceu, cresceu e viveu, e sentiu tudo que nós sentimos, e foi até o fim. Mas a história dele, que prepararam o corpo dele, José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo da cruz, e fizeram ali uma preparação rápida para colocar no sepulcro. Mas não uma preparação como devia ser feita. Usaram a mirra. E ele passou pela cruz e desceu ao sepulcro. A oferta do rei, o presente do rei do Oriente, deixou escrito com letras garrafais o cumprimento profético da morte daquele que viria. Não havia nele nada que agradasse os homens. Olhavam para ele naquela cruz e balançavam a cabeça. Dizia que era filho de Deus, saia daí, salva-te a ti mesmo. E ele morreu naquela cruz. O que nos ensina que nós devemos morrer para o mundo e viver para Cristo a cada manhã. O nascimento nos lembra a morte, e não se constranja com isso, porque a morte nos lembra o sepulcro, e o sepulcro nos lembra a ressurreição. E a ressurreição nos lembra a ascensão. E a ascensão nos lembra que Ele vai voltar. Aleluia! Isso tem que incendiar o nosso coração, do nascimento à ascensão. Está vendo como Deus foi minucioso e cheio de detalhes, para que nós pudéssemos parar
e refletir e pensar a respeito das coisas que envolvem o nosso Cristo em suas minúcias. Ele morreu por mim e por você, minha irmã, meu irmão. Ele morreu por nós. E ressuscitou por nós. E vai voltar por nós. Oh, glória! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Queria pedir para você se colocar de pé. Estamos concluindo este tempo, essa palavra. Guarde isso no seu coração. Continue com os seus olhos firmados nas coisas do alto. Saiba que o Senhor, Ele envia o suprimento no momento certo. E saiba que Ele conhece a sua história do começo ao fim. E que se você permanecer fiel até o fim, Ele vai ser fiel com você também. E tem mais. Se você não for fiel até o fim, Ele vai permanecer fiel contigo. Então, mesmo que haja deslize, permaneça. Faz que nem fez Jacó. Segura esse anjo aí, dá uma tesoura nele, trava as pernas dele e não deixa ele subir sem antes ele te abençoar. Senhor, nós somos gratos por este momento, somos gratos pela Tua palavra, e eu peço a Ti, palavra viva, continua falando comigo, ministra o meu coração, que tudo que foi falado aqui possa nos ser lembrado, que nós possamos crescer no conhecimento da palavra. Essa é a nossa expectativa, a expectativa de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, cada família representada possa ser alcançado da mesma maneira que nós fomos alcançados. A nossa expectativa não está nas coisas da terra, está nas coisas do alto, e nós não tiraremos nossos olhos da estrela, não da estrelinha de Belém, mas da estrela, que é o príncipe da paz, que é o Pai da eternidade, da estrela de Davi, que é o nosso Cristo, nosso Senhor. Senhor, nós dependemos de Ti, a nossa confiança está em Ti, o nosso suprimento vem de Ti, e nós nos abrimos para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, de uma maneira plena, de uma maneira completa, em nome de Jesus, amém, amém.